Olá, queridos! Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje será sobre linkage, dando continuidade às nossas aulas de genética. E hoje é o momento que a gente vai reunir muitos conhecimentos que temos sobre biologia. Então, para conseguir acompanhar essa aula de verdade, tem que ter em mente como que funciona a meiose, quais são as fases da meiose, o que acontece em cada uma delas. É legal ter isso em mente para fazer sentido o que eu vou explicar aqui hoje. E também tem que lembrar de alguns conceitos básicos, tipo o que são os cromossomos homólogos, lembrar da segunda lei de Mendel básica, porque eu vou comparar as coisas com ela. Enfim, é o que eu disse. Agora chega o momento que a gente reúne um monte de conhecimento para conseguir entender linkage. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem desses assuntos, voltem para essas matérias, voltem para o básico, ou venham falar comigo também que eu ajudo vocês, ok? Então, vamos começar a nossa aula. O linkage, gente, ou ligação gênica, é quando dois genes estão no mesmo cromossomo e, portanto, não segregam independentemente. Ou seja, isso aqui vai diretamente contra a segunda lei de Mendel. Quando eu expliquei segunda lei de Mendel lá no vídeo de segunda lei, eu falei para vocês que a segunda lei de Mendel tinha uma grande exceção. Chegamos nessa grande exceção, linkage, tá? Então, vamos entender primeiro quando que a segunda lei de Mendel funciona e quando que ela não funciona. Ou seja, quando que está rolando linkage, né? Então, dá uma olhada aqui. Isso aqui é o caso que o Mendel observou, que é quando os genes eles são independentes, ou seja, quando os genes estão em cromossomos diferentes. Então, percebam que o cromossomo do tipo azul, ele tem seu homólogo aqui, né? O cromossomo do tipo azul contém o gene do tipo A. E o cromossomo rosinha, roxinho aqui, tem o cromossomo B. Perdão, tem o gene B. E aí, esses cromossomos irão duplicar, eles irão parear durante a prófase e na metáfase eles vão se posicionar no meio da célula. E pode ser que eles se posicionem de uma forma que o cromossomo azão fique do mesmo lado do cromossomo Bzão e o cromossomo azinho fique do mesmo lado que o cromossomo Bzinho. Ou pode ser que o cromossomo azinho fique do mesmo lado que o cromossomo Bzão e o cromossomo azão fique do mesmo lado do cromossomo Bzinho. E aí, quando essa célula se dividir aqui na metade, vai separar azão e Bzão para um lado e azinho e Bzinho para o outro, ou azinho e Bzão para um lado e azão e Bzinho para o outro. Reparem que, para onde o cromossomo contendo azão vai, ele não está grudado no cromossomo que tem o Bzão, nem que tem o Bzinho. Então, é meio aleatório qual cromossomo que vai ficar de um lado da célula, qual que vai ficar do outro. Pode acontecer tanto essa conformação, quanto essa conformação, né? Nada gruda um tipo de cromossomo no outro. Nada faz com que haja uma tendência do azão ir com o Bzão ou do azinho ir com o Bzão, certo? Era o que a gente viu na segunda lei de Mendel, que os fatores de distintos genes aí, eles segregam independentemente. Isso aqui foi o que o Mendel observou. O Mendel estudou genes que estavam em cromossomos diferentes, portanto, genes independentes. Porém, não é isso que vai acontecer quando a gente tiver linkage, ou seja, quando a gente tiver genes no mesmo cromossomo. Então, dá uma olhada aqui, ó. Aqui nesse caso, a gente só tem um cromossomo representado, né? Um par de cromossomos homólogos com os genes A e B. Um cromossomo está com os alelos azão e Bzão e o outro cromossomo está com o alelo azinho e Bzinho. Esses cromossomos lá na intérfase vão duplicar, aí essa célula vai entrar em meiose. Na prófase 1, parei os cromossomos homólogos, chegou na metáfase, cada cromossomo homólogo vai se posicionar aqui no meio da célula. E aí, de um lado, nós teremos o cromossomo duplicado azão-Bzão e do outro teremos o cromossomo duplicado azinho e Bzinho. Na hora que essa célula passar pela anáfase e telófase e se dividir aqui no meio, vai formar uma célula que só vai ter azão-Bzão e uma célula que só vai ter azinho e Bzinho. Não vai formar aqui azão, Bzinho ou Bzinho ou azinho, Bzão. Não vai formar isso. Perceberam? Por quê? Porque o azão está junto com o Bzão. Então, para onde o azão for, o Bzão vai. O azinho está junto com o Bzinho. Então, para onde o azinho for, o Bzinho vai. Os genes estão ligados agora, eles não segregam mais independentemente. Existe uma tendência na formação desses gametas. Portanto, é o que a gente fala de
linkage. Linkage não tem segregação independente. Significa que nunca vai formar um azão Bzinho ou um azinho Bzão, nesse caso de linkage aqui? Não foi isso que eu disse. Pode acontecer isso. Mas aguenta aí que eu já volto nessa parte, tá? Por enquanto, vamos aceitar isso daqui, né? Que aqui a gente só tá tendo a formação de dois tipos de gametas, por quê? Porque os genes estão no mesmo cromossomo, os alelos, os genes diferentes estão no mesmo cromossomo, então para onde um alelo vai, o outro alelo vai junto. E aqui não é bem isso que acontece, né? Aqui os genes estão em cromossomos diferentes, então eles podem ficar arranjados de formas diferentes aqui durante a metáfase. E aí, quando terminar a primeira divisão meiótica, eu posso ter tanto o arranjo de azão com bezão, quanto de azinho com bezão, né? E aí, na segunda divisão meiótica, separa as cromatídeas irmãs e elas ficam simples, os cromossomos ficam simples novamente, que nem a gente consegue ver aqui, né? Então, antes de eu falar se existe alguma exceção na formação desses gametas aqui, vamos falar sobre como a gente pode encontrar esses genes ligados. Quando a gente encontra os cromossomos homólogos carregando os alelos dominantes num cromossomo só e os alelos recessivos num cromossomo só, a gente fala que esses genes estão na posição cis. Cis é igual, né? Então, dominante está com dominante, recessivo está com recessivo. E como que a gente escreve isso? Porque se eu for colocar que essa célula é uma célula azão, azinho, bezão, bezinho, eu não estou dando a entender que está rolando linkage aqui, né? Eu quero escrever de uma forma que eu indique que tem linkage entre esses dois genes e que o azão está com o bezão e que o azinho está com o bezinho, ou seja, que eu estou na posição cis. Então, o que eu faço? Eu posso ou colocar azão e bezão por um traço e escrever azinho e bezinho embaixo, ou eu ponho dois traços, ou eu ponho uma barra, né? Ó, azão, bezão, barra, azinho, bezinho. É assim que aparece nos textos normalmente, para indicar que esse indivíduo, azão, azinho, bezão, bezinho, está em linkage na posição cis. Agora, também a gente pode encontrar a posição trans, né? A posição trans é quando tem um dominante com um recessivo em cada cromossomo homólogo. Então, aqui eu tenho azão com bezão, perdão, azão com bezinho e azinho com bezão. Como que eu escrevo isso? Como que eu falo que eu tenho um azão, azinho, bezão, bezinho em linkage na posição trans? Eu escrevo azão, bezinho, traço, azinho, bezão, ou eu ponho dois traços, ou eu escrevo azão, bezinho, barra, azinho, bezão, para indicar isso. Beleza? Então, isso aqui é só uma nomenclatura que vai ser importante aqui na hora de a gente fazer exercícios. Agora, vou responder aquela pergunta que eu fiz para vocês. Quer dizer que quando eu tenho genes ligados, eu só vou ter a formação de dois tipos de gametas? Ou azão bezão, ou azinho bezinho no caso de quem é cis, ou azão bezinho e azinho bezão no caso de quem é trans? Não necessariamente. Por quê? Porque existe um negócio chamado crossing over. Por isso que eu falei, na aula de hoje vai ser importantíssimo que vocês se lembrem de coisas que vocês ouviram lá na biologia celular, em outros momentos da genética, né? Então, o que é o crossing over? Também conhecido por permutação. É um fenômeno que ocorre durante a prófase 1 da meiose, quando o pareamento dos cromossomos homólogos é tão íntimo, tão intenso, eles ficam tão grudadinhos um no outro, que os cromossomos trocam pedaços de material genético entre si. Então, dá uma olhada aqui, ó. Aqui nós temos cromossomos homólogos, porque eles têm o mesmo tamanho, o mesmo formato e os mesmos genes, porém eles diferem nos alelos, né? E aí aqui eles estão na posição cis, né? Ó. Em um cromossomo eu tenho o azão e o bezão, no outro cromossomo eu tenho o azinho e o bezinho. Aqui esses cromossomos estão duplicados, porque já passou a intérfase e já começou o processo de meiose. E aí lá na prófase esses cromossomos pareiam, eles ficam um do ladinho do outro, eles ficam tão juntinhos que essa perninha desse cromossomo aqui, ó, vai para lá. E a perninha desse cromossomo aqui vem para cá, formando um X aqui entre essas cromátides irmãs da parte de dentro, tá vendo? Esse X aqui a gente chama de quiasma. Quiasma significa X, tá? É um X. E aí, se rompe esse lugar onde os cromossomos se cruzam, quebrando essas perninhas, e aí elas se grudam de novo no outro cromossomo, perceberam? Então, ó, cortou a perninha do cromossomo rosa aqui e ele grudou no cromossomo azul, e cortou a perninha do cromossomo azul e grudou no cromossomo rosa. No cromossomo azul, eu tinha o alelo bezão. No cromossomo rosa, eu tinha o alelo bezinho. Assim, eu formei
cromossomos recombinantes, porque eles passaram pela recombinação, pela permutação, pelo crossing over, onde as minhas cromátides irmãs internas, que são as que participaram aqui do crossing over, né? As de fora, ó, elas não trocaram pedaços, porque as que se grudaram foram as de dentro, não as de fora, né? As de fora continuam intactas. Mas as cromátides irmãs de dentro, agora eu tenho uma que é a azão Bzinho, já que ela pegou um pedacinho do outro cromossomo, e azinho Bzão, já que ela pegou um pedacinho do outro cromossomo, desse cromossomo aqui. Então, isso é o crossing over, e isso vai permitir que uma célula que tenha genes ligados consiga formar gametas que não sejam necessariamente na conformação que você encontrou naquela célula originalmente. Então, sim, é possível a formação de azão Bzinho e azinho Bzão numa célula cis com linkage aí, né? É possível. Só que para isso precisa acontecer crossing over. E não é sempre que vai acontecer crossing over. É uma coisa que às vezes é meio rara de acontecer. Vamos dar uma olhada como que funciona isso. Então aqui, gente, a gente tem uma célula que vai dar origem a gametas. Então ela vai fazer meiose essa célula. Aqui os cromossomos dela já estão duplicados, né? Ela está na posição cis, porque em um cromossomo eu só tenho azão Bzão e no outro eu só tenho azinho Bzinho. Aí, de todas as células que vão dar origem a gametas, algumas vão fazer crossing over e outras não vão fazer crossing over. As que não fizerem crossing over vão se manter íntegros esses cromossomos, eles não serão recombinantes. Então, na meiose 2, quando eu for separar as minhas cromátides irmãs, eu vou ter a formação de azão Bzão, azinho Bzinho e azinho Bzinho. Eu tenho os meus gametas aqui sem nenhuma alteração neles, igualzinho que estava lá no cromossomo, certo? Agora, se eu tenho crossing over acontecendo com algumas dessas células aqui, então elas vão trocar pedacinhos, e aí na hora de separar as minhas cromátides irmãs na meiose 2, o que vai rolar? Eu vou ter aqui ó, um cromossomo azão Bzão dessa cromátide que não participou do crossing over. Eu vou ter um cromossomo azão Bzinho da cromátide que participou do crossing over. Um cromossomo azinho Bzão da cromátide que participou do crossing over e azinho Bzinho da outra cromátide que não participou do crossing over. Então aqui, olha, surgem gametas que eu chamo de gametas recombinantes, que são os gametas que possuem as cromátides irmãs que fizeram crossing over, certo? E todos os outros gametas que não são recombinantes, que mantiveram a conformação original dos cromossomos, é o que nós chamamos de cromossomos parentais, gametas parentais, perdão. Então, os gametas parentais são os gametas que não são resultantes de recombinação, tanto de quando não acontece crossing over, quanto de quando acontece crossing over, mas aí a gente sempre tem as cromátides externas que não participaram do crossing over, portanto, elas vão dar origem a gametas parentais. E os gametas recombinantes são os gametas que resultaram da recombinação. Então, são os gametas que vieram aqui das cromátides irmãs que trocaram pedacinhos. São esses dois aqui. Então, reparem que a quantidade de gameta recombinante sempre vai ser menor do que a de gametas parentais. Afinal, a recombinação só acontece com algumas células e, mesmo nas células que elas acontecem, a recombinação só vai acontecer com as cromátides internas dos cromossomos. As externas não participam da recombinação, elas ficam para fora, elas não se grudam, não trocam pedacinhos, né? Assim, gente, a gente também consegue falar de dois conceitinhos, que é taxa de recombinação e taxa de recombinação máxima, ou taxa máxima de recombinação. O que é a taxa de recombinação? É também a frequência de recombinação, é a porcentagem de gametas recombinantes que eu encontrar no fim dessa história aqui. Então, por exemplo, vamos supor que 40% das minhas células fez crossing over e 60% não fez crossing over. Então, de 40% das minhas células que fizeram crossing over, metade dessas 40%, ó, porque aqui eu tenho 4, 2 é metade, 2 de 4 é metade de 4, né? Então, metade das minhas células resultantes da meiose com crossing over são recombinantes.
Se 40% das células fez crossing over, metade de 40 é 20%. Então, 20% das minhas células aqui são recombinantes, portanto, a minha taxa de recombinação é igual a 20% nesse caso. Agora, vamos supor que todas as minhas células fizeram crossing over. Todas essas células aqui gametogênicas fizeram crossing over. Não aconteceu de não acontecer crossing over. Ah, essa frase ficou até estranha, né? Todas fizeram crossing over, então 100% das células fizeram crossing over. Mesmo que 100% das células façam crossing over, metade dessas células serão recombinantes e metade ainda serão parentais, porque, como eu já disse, a troca de material genético só rola aqui nas cromátides irmãs do interior aqui que se encostam, internas, né, que se encostam. As externas não se encostam, então elas não trocam pedaços. Assim sendo, mesmo que 100% das minhas células gametogênicas façam crossing over, a minha taxa máxima de recombinação que eu vou encontrar é de 50%. Eu nunca vou encontrar mais gametas recombinantes do que 50%. Então, isso nos diz uma outra informação muito importante, que a quantidade de gametas recombinantes sempre será igual ou menor à quantidade de gametas parentais. É meio raro ser igual, tá, gente? Quando aparecer todo mundo em igual proporção, desconfia que talvez isso não seja um caso de linkage, sim de genes independentes, genes que estão em cromossomos separados, né? Porque daí apareceu todo mundo em igual proporção, sem nenhum desvio. A não ser que o enunciado esteja te falando que é um caso de linkage com a taxa de recombinação em 50%, mas normalmente isso não vai aparecer nos exercícios, dá uma desconfiada. Então, essa é uma regrinha que vai ajudar a gente nos exercícios. A gente praticamente nunca, aliás, a gente nunca vai encontrar mais gameta recombinante do que gameta parental. No máximo, a gente encontra em igual quantidade, tudo bem? Então, agora, vamos fazer alguns exercícios para fixar isso tudo que eu falei. Primeiro exercício aí, fulvestão. Em determinada espécie, os locos dos genes A e B situam-se no mesmo cromossomo, ou seja, eles estão em linkage. Na meiose de um indivíduo duplo heterozigoto, azão, bezão, azinho, bezinho, olha, aqui o azão está separado, está junto com o bezão, separado do azinho, bezinho. Significa que isso aqui é uma célula cis, né? Ocorre permutação entre esses locos em 80% das células. Qual a porcentagem esperada de gametas azinho, bezinho que o indivíduo formará? Então, vamos organizar essas informações, ó. Então, eu tenho indivíduo cis aqui, azão, bezão, azinho, bezinho. 80% das células vão fazer crossing over. 20% não vão fazer crossing over, portanto, elas vão dar origem ali a azão, bezão e azinho, bezinho, né? Sem nenhuma outra variação, já que não fez o crossing over. Metade vai ser azão, bezão, então metade de 20%, 10%. Metade vai ser azinho, bezinho, 10%, certo? Vamos olhar aqui para o lado que vai rolar o crossing over. Então, 80% das células vai fazer crossing over. O que significa? Que metade disso vai ser de gameta recombinante e metade disso vai ser de gameta parental. Metade de 80%, 40%. Então, 40% de gametas recombinantes. Quais são as gametas recombinantes? Bom, se essa célula é cis, azão, bezão, azinho, bezinho, os recombinantes seriam azão, bezinho e azinho, bezão, certo? Metade de cada tipo, metade de 40%, 20%. Mesma coisa aqui para os parentais. Então, no fim, eu tenho 40% mais 10% mais 20% aqui. No fim, eu vou ter 60% de gametas parentais e 40% de gametas recombinantes. O exercício quer que eu fale quantos gametas vão ser azão, bezinho, que é um gameta recombinante. Azão, bezinho, 20%. Resposta letra B. Então, percebam que, se a gente for passo a passo organizando as informações do enunciado, é tranquilíssimo esses exercícios, né? Exercício 2. Um indivíduo X de genótipo ignorado foi cruzado com o birrecessivo CDzinho, produzindo os seguintes descendentes nas porcentagens abaixo. Então, tá aí, né, os resultados desse cruzamento. Os resultados acima expostos permitem concluir que... Então, gente, para fazer esse exercício, eu vou explicar uma coisinha aqui para vocês. Quando a gente não sabe o genótipo de um indivíduo,
o que a gente faz e não tem como fazer um sequenciamento de DNA ali, né? Você quer descobrir olhando para o indivíduo, você quer saber qual que é o genótipo dele, né? Não tem como. Então, o que a gente faz? A gente cruza esse indivíduo com um cara que seja recessivo, porque o recessivo é o único que você olha e você sabe qual que é o genótipo dele, né? Porque afinal, se ele é recessivo, ele só pode ter as letrinhas minúsculas, tipo esse cara birrecessivo, CDzinho, CDzinho, ele só pode ser Czinho, Czinho, Dzinho, Dzinho, não tem outra escolha, porque ele é recessivo, né? Você cruza, então, um indivíduo que você não sabe o genótipo com alguém que seja recessivo, e aí você observa os resultados na prole para conseguir inferir qual que é o genótipo do indivíduo desconhecido. Parecido com alguns exercícios aí que a gente já fez lá de epistasias, de descobrir o genótipo do cachorro que deu uma prole X lá, né? Então, você vê os filhos e vendo o que aparece nos filhos, você consegue completar qual que é o genótipo do pai. Quando, então, você pega um indivíduo de genótipo desconhecido e cruza com um indivíduo de genótipo conhecido recessivo, a gente chama isso de cruzamento teste. Então, esse exercício está falando para a gente de um cruzamento teste. Aí, o que eu fiz? Eu só peguei as informações que estavam aqui e anotei de pé para ficar mais fácil. E aí, repara, gente, que como esse cara é birrecessivo, o único gameta que ele consegue formar é um Czinho Dzinho. Não tem, ó, vai separar o Czinho Dzinho do Czinho Dzinho e só forma Czinho Dzinho. Então, em todos os filhos, a contribuição desse birrecessivo foi Czinho Dzinho. Então, eu vou cortar o Czinho Dzinho de todos eles. Quando eu corto o Czinho Dzinho de todos eles, o que sobra para mim? Sobra justamente o gameta do cara de genótipo ignorado, de genótipo desconhecido. Sobrou justamente o gameta, a contribuição do indivíduo X na formação desses indivíduos aqui, da prole dele. E aí, ele deu pra gente as porcentagens que apareceu, então, não só cada um dos indivíduos, mas cada um dos gametas do indivíduo X, né? E aí, o que a gente consegue observar? Que Czão, Dzinho, Czinho, Dzão aparecem em maior quantidade. Se eles aparecem em maior quantidade, eles são os gametas parentais. Lembra lá que eu falei para vocês que os gametas recombinantes nunca vão aparecer em maior quantidade do que os gametas parentais por conta lá de tudo como funciona o crossing over, né? Lembram que eu falei isso em alguns slides para trás aí? Então, gente, é exatamente isso. Ó. Quem tem mais gameta, quem aparece em maior quantidade, nada mais é do que os gametas parentais, certo? Se esses aqui são os gametas parentais, então significa que esse indivíduo ele é Czão, Dzinho, Czinho, Dzão. Ele é um indivíduo trans. A célula desse indivíduo é trans. Beleza? Então, qual que é a taxa de recombinação dessa história toda aqui? Ops, mostrei sem querer a resposta. Continuando. Qual que é a taxa de recombinação dessa história aqui? É a quantidade de gametas recombinantes. Ó, eu tenho 8% de gameta recombinante aqui, com 8% de gameta recombinante aqui. Portanto, a minha taxa de recombinação é igual a 16%. Assim, vamos analisar as alternativas. O genótipo do indivíduo X é Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, cis. Errado. Por quê? É Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, mas não é cis. Quer dizer, isso não é cis, é trans, né? Porque a gente viu aqui que Czão tende a estar com Dzinho e Czinho tende a estar com Dzão. B. A distância entre os losses C e D no mapa genético é de 84 morganídeos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que eu ainda não cheguei nessa aula, mas vou adiantar para a gente conseguir fazer esse exercício. A taxa de recombinação é igual à distância entre dois genes aí no mapa genético. Então, se a minha taxa de recombinação é 16, então a distância entre esses dois genes é de 16 morganídeos, que é a unidade que eles escolheram aí, tá? Então, não pode ser a B, porque 84, na verdade, é a quantidade de gametas parentais, né? Então, C, a distância entre os losses C e D, Czinho e Dzinho, né? C e D, isso, losse C e D. No mapa genético é de 16 morganídeos, tá certo? Porque a distância entre dois locos gênicos seria aí a taxa de recombinação entre eles, como já vou falar. D,
Os gametas parentais formados pelo indivíduo X são CDzão e CDzinho? Não, porque os gametas parentais é Czão, Dzinho e Czinho, Dzão. E os gametas recombinantes formados pelo indivíduo X são Czinho, Dzinho e Czão, Dzinho. Não, porque os gametas recombinantes são Czão, Dzão, Czinho e Dzinho. Certo, gente? Então, a gente ficou aí com a alternativa C, que já ela vai fazer mais sentido para vocês, mas isso aqui foi só para mostrar para vocês que quando a gente tem um cruzamento com birrecessivo, é um cruzamento teste e que é só anular o Czinho e Dzinho aqui que a gente está descontando o gameta que esse cara contribuiu, sobrando os gametas da pessoa que a gente não conhece o genótipo, né? Agora um exercício aí 3. Supõe a existência de 2 genes, Azão e Bzão, localizados no mesmo cromossomo e com a frequência de permuta de 16%. Do cruzamento de um macho de híbrido com o genótipo cis com uma fêmea Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, ou seja, uma fêmea aí que funciona como se fosse um cruzamento teste, só que aqui a gente sabe o genótipo do cara. Qual a frequência esperada na primeira geração filial de indivíduos com o genótipo Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho? Vamos organizar meu enunciado. Então, ó, o que o enunciado falou para mim? Que a taxa de recombinação, a frequência de permuta, é 16%. Já anotei aqui. E ele falou que eu cruzei um indivíduo Azão, Bezão, Azinho, Bezinho. Por quê? Porque ele é um heterozigoto de híbrido com o genótipo cis. Então, Azão está com Bezão e Azinho está com Bezinho. Com uma fêmea Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Então, ela só pode ser Azinho, Bezinho, Azinho, Bezinho. E ele quer saber quantos Azinho, Bezinho, Bezinho vão ser formados desse cruzamento. Então, a gente precisa, com certeza, essa fêmea vai contribuir com Azinho e Bezinho. Então, não muda nada na probabilidade da formação desse filho a presença dessa fêmea, porque ela 100% de chance ela já vai passar um Azinho e Bezinho. Então, o que eu preciso saber? A chance desse cara passar um Azão Bezinho. O Azão Bezinho não, um Azinho e Bezinho, perdão. Então, gente, se a frequência de recombinação é 16%, quantos gametas parentais eu tenho? 84%. E desses gametas parentais, metade vai ser Azinho, Bezinho e metade vai ser Azão, Bezão. Metade de 84%, 42%. Portanto, qual que é a chance desse indivíduo formar um gameta Azinho, Bezinho para fecundar aqui o gameta Azinho, Bezinho dessa fêmea e formar um indivíduo Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho? 42%. Tá? Resposta C. Então, percebam que esses exercícios são super rápidos de se fazer, né? Eu acho bastante simples. Agora, vamos falar dos mapas cromossômicos. Então, é uma representação da posição relativa dos genes num cromossomo. Os princípios para a formação de um mapa do cromossômico são os seguintes. A gente tem aí que os genes se dispõem de forma linear no cromossomo, então você não vai encontrar um gene do lado do outro. Tá um em seguida do outro, numa filinha, tá? A distância entre os genes é diretamente proporcional à taxa de permutação, TP, e por convenção a gente vai falar que a distância é igual à taxa de permutação que nem a gente fez, né, no exercício passado, aí no segundo exercício. Então, gente, a unidade vai depender muito. Morganide é uma delas, a unidade de recombinação. Tem várias unidades que vocês podem encontrar, mas o que importa é que aquele valor, independente da unidade que vocês encontrarem escrito no enunciado, ele é igual à taxa de permutação, à taxa de recombinação. Então, vamos fazer um exercício aqui para entender como funciona o mapa cromossômico. Exercício 4 aqui. Uma espécie de tomateiro apresenta os genes A, D, E e F ligados a um determinado cromossomo, que determinam a cor e textura das folhas, a morfologia do fruto e as cores do caule. Tá. As frequências de crossing over encontradas nos cruzamentos testes para 2 pares de genes foram. Então, aqui eles dão para a gente, ó, as frequências de crossing over entre todos esses genes que eles falaram. Qual a sequência desses genes localizados no mesmo cromossomo? Então, para começar a fazer esse exercício, eu vou fazer uma reta, e aí eu vou colocar nos extremos dessa reta os genes que têm a maior taxa de recombinação entre si, que analisando aqui nessa tabela é o F e o A, né? Entre F e o A eu tenho 20% de recombinação. Por quê? Porque como eles são os genes mais distantes, eu imagino que eles vão ser os que estão no extremo do cromossomo, né? Já que eles são os que estão mais distantes entre si. Então, eu coloco aqui, ó, F e A
E eu marco que isso aqui equivale a 20 unidades aí de recombinação, 20 morganídeos, enfim, eles estão distantes aí a 20 alguma coisa, tá? Agora, eu vou para o segundo que tiver a maior distância, porque eu imagino que eles também vão estar bem longe aqui um do outro, então eles vão caber dentro de F e A. Os segundos que apresentam a maior taxa de recombinação é F e E. Então, eu vou pegar aqui o F e vou pôr mais ou menos onde eu acho que é 14, o E. Aí, ó, F e E, e marco que isso aqui equivale a 14. Agora, o E ficou aqui com uma distânciazinha do A, que seria de 20 menos 14. 20 menos 14 é 6%. Vou confirmar aqui na minha tabela, ó, entre E e A, a taxa de recombinação é 6%. Então, opa, eu estou num caminho bom. Por quê? Porque eu encaixei o E aqui numa posição que foi condizente com o que minha tabela estava falando da taxa de recombinação entre E e A, de 6%. 6% é pouco, então E e A estão próximos, né? Vamos continuar. O próximo maior aqui, ó, é o 11% entre D e A. Então, eu vou pegar de A, vou contar onde eu acho que é 11, vou marcar e colocar a letra D. Marco aqui que isso aqui é 11. Bom, sobrou aqui, ó, se tudo isso aqui é 20 e isso aqui é 11, sobrou para mim que entre D e F deve ser 20 menos 11, que é 9. Vou confirmar na minha tabela, ó. Entre F e D, 9%. Então, opa, significa que eu estou completando certinho o meu mapa, tá dando tudo certo. Então, agora eu já coloquei todos os genes aqui. Vou terminar de confirmar se eu realmente encaixei eles certos e vou ver o que está faltando aqui para mim. O que está faltando aqui para mim, ó? A distância entre D e E, que eu não tinha visto ainda, né? Bom, se entre F e D é 9 e entre E e A é 6 e tudo isso aqui é 20, 9 mais 6, 15 menos 20, quer dizer, 20 menos 15, 5 é o que faltava aqui. Olha na minha tabela, D e E, 5%. Fechou, perfeito, consegui construir meu mapa. Então, percebam que eu sempre pego a maior taxa de recombinação, que é a maior distância, coloco ela nos extremos e vou tentando encaixar do maior para o menor todos os outros lá dentro, sempre conferindo se faltou a distância correta para garantir que eu estou fazendo certo isso aqui, né? É um quebra-cabeça, gente. E aí a nossa resposta é a letra D. Se você tivesse colocado o A aqui e o F aqui, teria ficado invertida a resposta, né? Teria ficado A, E, D, F. Tudo bem, não tem problema. A ordem dos fatores aqui não altera o produto. Ó, A, E, D, F. Para só você ver. Não tem nenhuma alternativa que seja A, E, D, F. Tem A, F e D, tá vendo? Mas A, E, D, F é a mesma coisa que F, D, E, A. Então, gente, essa aula foi mais rapidinha. Espero que vocês tenham entendido. Genética é prática, então pratiquem bastante. Qualquer dúvida é só me chamar.